Olá, no Pauta Especial de hoje vamos mostrar que mesmo em tempos de crise e demissões, as empresas precisam manter as normas de segurança do trabalho para evitar acidentes entre os funcionários. Também vamos mostrar que Maceió está entre os melhores destinos turísticos em várias categorias de um dos maiores sites de viagens do mundo. Aqui no estúdio vamos falar sobre uma reserva importantíssima para o trabalhador, o FGTS, e como estão as novas regras para o uso desse fundo. Vamos conversar também sobre os prazos do Tribunal Regional Eleitoral para as eleições de 2016. Está com pendência com a instituição? Está na hora de regularizar. As empresas com mais de 100 funcionários são obrigadas por lei a contratar técnicos especializados para ajudar a implementar as normas de segurança. Porém, com a crise econômica e muitas demissões, esses funcionários também estão perdendo seus empregos. Mas a Superintendência do Trabalho adverte, mesmo sem atingir esse número de empregados, todas as empresas precisam cumprir as regras para garantir um local de trabalho mais seguro. No Brasil, foram registrados mais de 700 mil acidentes de trabalho em 2014, segundo o Ministério do Trabalho. Alguns trabalhadores se machucam e outros até morrem por causa de acidentes ou doenças ocupacionais. A crise que o país atravessa agora serve de desculpa para que algumas empresas diminuam ou até cortem os investimentos em prevenção de acidentes e não contratem um técnico em segurança do trabalho. Esse profissional que garante, o cumprimento de todas as normas de segurança, que vai dar todo aquele respaldo para os trabalhadores trabalharem na hora, das atividades, principalmente as mais perigosas que existem, Então, ao ponto que demite esse profissional, a empresa vai ficar descoberta, É esse ponto aí. De acordo com a lei, empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a contratar um técnico em segurança do trabalho. Dependendo da atividade, os trabalhadores precisam usar materiais de proteção, como botas, luvas, capacetes e cinto de segurança. É o que faz essa empresa, que trata e dá destino correto ao lixo hospitalar de Maceió. Aqui, todos os funcionários que têm contato direto com os resíduos usam equipamentos de proteção individual e a empresa segue rigidamente as determinações de segurança estabelecidas pelo Ministério do Trabalho. A gente prioriza aqui a implementação do equipamento de proteção coletiva, Como a gente tem nossas plataformas, detectores de gases. E principalmente trabalhamos a parte comportamental do trabalhador para que ele foque na segurança do trabalho e vise sempre a integridade física de cada um deles. Quanto maior o grau de risco do trabalho, aumenta a necessidade de normas mais rígidas de segurança. Mesmo que o número de funcionários esteja abaixo do mínimo exigido para ter um técnico de segurança do trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, exige o cumprimento das normas. Mas será que todas as empresas obedecem? Existem empresas que são, ou segmentos de empresariais que são um pouco mais resistentes ao cumprimento da norma, Porém, tem sido feito um trabalho de fiscalização, um trabalho de acompanhamento para que essas empresas venham para a legalidade, para que elas passem, sim, a cumprir integralmente a legislação. O FGTS é a garantia mais sólida que o trabalhador tem no caso de uma demissão. Mas novas regras para uso dessa reserva vêm sendo aprovada pelo governo nos últimos meses. O uso de 10% do saldo do FGTS para o pagamento de empréstimo consignado é uma delas. Será que essa medida é segura para o trabalhador? Sobre isso, nós vamos conversar com o Procurador do Trabalho, Rafael Gazandeu. São muitas mudanças e a gente vai se adaptando aos poucos, Exatamente. É uma mudança, não diria radical, mas é uma mudança porque o FGTS sempre foi considerado algo muito intocável, para o empregado, porque normalmente é utilizado num momento mais difícil da vida dele, que é quando ele perde o emprego, Essa talvez seja a destinação principal do FGTS. Mas a regra em si, a gente considera que é razoável, porque a parte que é comprometida é aproximadamente 10%, não compromete, digamos assim, essa reserva que está guardada em uma conta vinculada para aquela hipótese de demissão
sem justa causa. E a gente imaginar que 10% é pouco, mas basta estar na necessidade para ver o quanto isso é importante, né? A gente vinha conversando e o Emerson Fittipaldi, depois da derrocada das finanças dele, tinha R$8 mil na conta. Eu disse, opa, eu queria ter R$8 mil na minha conta. Ele só tem 8, mas para os milhões que ele tinha, para o trabalhador comum, o que isso representa no montante, 10%, né, do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, o quanto isso representaria nas finanças deles? Não, isso eu acho que é representativo, porque isso vai depender muito, Miguel, do tempo de serviço do empregado. Obviamente que se ele tem muito tempo de serviço, ele vai ter uma quantidade de dinheiro no fundo, na sua conta vinculada, também expressiva. Então, como ele pode comprometer apenas 10%, no máximo 10%, como eu disse, vai depender da quantidade de dinheiro que foi recolhida no fundo durante todo o contrato de emprego. Agora, eu acho, Miguel, que o grande objetivo do governo com essa medida provisória é, primeiramente, ampliar as possibilidades de crédito, mas é, sobretudo, para diminuir as taxas de juros em relação ao empregado da iniciativa privada. Como assim? Porque o servidor público, em razão da famosa garantia de emprego, estabilidade de emprego, que é própria do serviço público, as taxas de juros cobradas pelos bancos é muito pequena, porque a possibilidade de calote nessa situação é quase nenhuma, em virtude dessa garantia de emprego. No entanto, para o trabalhador privado, essas taxas muitas vezes dobravam. Então, qual é o objetivo do governo, além de ampliar as possibilidades de crédito? É fazer com que essas taxas de juros cobradas pelos bancos diminuam e se aproximem daquelas que são cobradas do servidor público e dos pensionistas da Previdência Social, que pagam uma taxa, para a conjuntura brasileira, considerada pequena. Então, esse, digamos assim, seria o objetivo principal, reduzir as taxas de juro em relação aos empregados da iniciativa privada e aproximá-las do que hoje é pago pelo servidor público e pelo pensionista do INSS quando recorre aos bancos. E num momento como esse de crise, em que também há uma crise política e uma crise de confiança, uma insegurança jurídica, é um dos pontos que mais se fala no exterior, é essa inadimplência do brasileiro, né? A começar pelos funcionários públicos, pelos empréstimos consignados. Tem gente que não recebe no final do mês, às vezes o cartão fica com um agiota, que é uma coisa proibida, não é? Mas em pensar que essa medida pode funcionar para alguns, isso já reflete no mercado e na economia do país, sem dúvida alguma. Não tem dúvida. Como eu disse, um dos objetivos da medida é a ampliação do crédito, né? É ampliar as possibilidades do trabalhador ter acesso ao mercado de consumo, obviamente, porque na medida em que ele toma esse empréstimo, o objetivo é a aquisição de algum bem. Ou muitas vezes até saldar uma dívida mais cara, sob o ponto de vista do juro que é cobrado, né? Mas, como eu disse, além de movimentar a economia, que é um dos grandes objetivos dessa medida provisória, o outro grande objetivo é, como já explicado, tentar reduzir a taxa de juros que os bancos normalmente cobram dos empregados da iniciativa privada. Exatamente por quê? Porque há possibilidade de calote. Quando ele perde o emprego, a chance desse empregado não saldar o que ele deve ao banco é grande, porque na medida em que ele fica sem emprego, obviamente não vai ter como honrar as parcelas mensais. E aí vem a crítica, né, que alguns brasileiros estão tendo, até de forma oportuna, para o momento de crise, de que, mais uma vez, o governo quer auxiliar os bancos e as financiadoras. Né? Mas tem gente que olha desse lado, é verdade. Obviamente. Tem essa crítica, né? Tem essa crítica, obviamente, que o governo estaria, digamos assim, cedendo ao lobby dos banqueiros, mas eu, sinceramente, eu acho que vou insistir, né? Os dois objetivos principais da medida são esses que já foram citados. Tentar reduzir a taxa de juros para o empregado e tentar equipará-las ou aproximá-las do que é pago pelo pensionista do INSS e pelo servidor público. E, ao mesmo tempo, obviamente, ampliar as possibilidades de crédito na economia e tentar movimentá-la, né?
ampliar as possibilidades de consumo. Agora, a crítica que eu acho principal que se faz à medida, e eu acho que aí tem uma razão, é que esse fundo, né, 10% pode parecer pequeno no primeiro momento, mas não é. Por quê? Porque não é só esse 10% do FGTS que está comprometido dentro da economia. Esses valores que são depositados nesse fundo chamado FGTS já é utilizado pelo governo para outras finalidades. A mais conhecida, Captação, né? A captação é utilizada para habitação, né, para a construção de moradias, para a parte de saneamento básico e agora, mais recentemente, para obras de infraestrutura. Quer dizer que já tem uma parte boa do dinheiro desse fundo comprometido com essas três funções principais. E 10% poderá ser comprometido com essa garantia de empréstimos. Então, a crítica que se faz, e essa eu acho que tem alguma razão, e é bom que ocorram estudos no decorrer da aplicação dessa lei, é de que é mais uma parte do dinheiro desse fundo que está sendo utilizado para movimentar a economia. E esse fundo, num determinado momento, pode ficar sem fundo. Né? Esse eu acho que é uma preocupação que eu acho que nós devemos ter, sim. A classe trabalhadora, obviamente, está agradecida, mas os patrões e, às vezes, alguns inadimplentes com o recolhimento do fundo de garantia é que não vão gostar, porque, às vezes, eles só depositam quando demite o empregado. Né? Sem dúvida. A inadimplência é considerada alta, né? Considerada alta em relação aos depósitos do FGTS. E, obviamente, se o empregado tem a possibilidade de utilizar os recolhimentos para mais uma finalidade, né, que é a garantia de empréstimo, obviamente que ele vai fiscalizar melhor se os depósitos estão sendo realizados nas épocas próprias e, obviamente, vai denunciar nas hipóteses em que o empregador está em falta com esse recolhimento. Né? Claro, com a proteção devida do seu sindicato, da sua associação, que é muito importante para uma época como essa. Sobretudo da SRTE, né? Porque a SRTE é quem faz esses levantamentos e que multa as empresas e também, ao fazer o levantamento, remete para que haja a execução desses valores, a cobrança desses valores. Né? Conversamos com o Procurador do Trabalho, Rafael Gazaneu. Muito obrigado pela entrevista. A gente é que agradece. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala aqui no estúdio de regularização eleitoral. Não saia daí, é rapidinho. Você também vai ver uma ótima notícia para o turismo do nosso estado. Um dos maiores sites de viagens do mundo colocou Maceió entre os melhores destinos.